Vamos para a nossa última videoaula da semana, né? Hoje, sexta-feira, nós iremos precisar do livro de Geografia e do livro de Arte, ok? Vamos começar a nossa aula? Livro 3 de História e Geografia. Nós vamos abrir na página 176. Vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 16, né? Descobrindo paisagens. E nesse capítulo nós seremos capazes de analisar mudanças e permanências comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos. Seremos também capazes de identificar e elaborar diferentes formas de representação, desenhos, mapas mentais, para retratar componentes da paisagem dos lugares de vivência. Então vamos lá? Então, ó, paisagem da janela. Da janela lateral do quarto de dormir. Vejo uma igreja, vejo um muro branco e um voo pássaro. Vejo uma grade e um velho sinal. Então, nós temos aí um pedacinho da letra dessa música, né? Da paisagem da janela, onde o intérprete é Lô Borges, ok? Então, nós podemos observar nessa imagem, onde a menina observa tudo que tem do lado de fora pela janela da casa dela, né? Então, na página 176 e 177, nós temos uma imagem, né? E podemos observar que nós temos uma menina junto ao seu cachorro, observando tudo que tem do lado de fora, né? Então, ó, nós temos prédios, igrejas, carros, temos os pássaros, o mar, nuvens. Então, agora nós vamos para o nosso Trocando Ideias. Circule no texto o que é possível observar da janela lateral. Além do que você circulou, que outros elementos você identifica observando a ilustração da janela? Que sons você imagina que existem no local apresentado? E no lugar em que mora, que sons você costuma ouvir? Página 178, nós vamos falar do ao seu redor, muitas paisagens, né? Os elementos que você observou na imagem da abertura deste capítulo formam uma paisagem. Mas o que essa palavra significa? O que significa paisagem? Paisagem é tudo aquilo que você vê quando volta o seu olhar para um determinado local. Além daquilo que se pode ver, a paisagem também é composta por elementos não visíveis, como os cheiros e os sons. Assim, é possível afirmar que o ser humano percebe a paisagem de diferentes formas. Ao redor das pessoas existem diversas paisagens. Observe a seguir algumas delas e alguns elementos pelos quais elas são formadas. Então, nessa primeira imagem, né, a paisagem 1 do Parque Vila Lobos, em São Paulo, nós temos prédios, árvores, cheiro das árvores, os sons das pessoas conversando, as pessoas e o barulho dos skates, ok? Na 179, nós temos aí a paisagem 2, a praia de Pajuçara, em Alagoas. Então, nós temos cheiro das folhas, as folhas, os prédios, o guarda-sol, o som das pessoas conversando, o barulho do mar, a areia, cheiro do mar e o mar. Paisagem 3, a aldeia indígena no Pará. Então, nós temos varal com roupas, casas, cheiro da mata, som do vento nas folhas, árvores e rios. Quantas mudanças, né? Nós temos de uma paisagem para outra, não é verdade? Página 180, nós vamos ler e descobrir. Narizinho é uma das principais personagens de Monteiro Lobato, um escritor da literatura infantil. Em uma de suas aventuras, ele conhece o príncipe escamado, um peixe vestido de gente. Narizinho acaba sendo convidada por ele para conhecer o reino das águas claras. Ouça a leitura do trecho. Depois, responda as perguntas e converse sobre elas com quem está auxiliando vocês nessas atividades, ok? Narizinho e a passagem do reino das águas claras. O passeio que Narizinho deu com o príncipe foi o mais belo de toda a sua vida. O coche de gala corria por sobre a areia alvíssima do fundo do mar, conduzido por mestre Camarão e tirado por 6 parelhas de hipocampos, os bichinhos com cabeça de cavalo e cauda de peixe. Em vez de pingalim, o cocheiro usava os fios da sua própria barba para chicoteá-los, lept, lept. Que lindos lugares ela viu, florestas de coral, bosques de esponjas vivas, campos de algas das formas mais estranhas, conchas de todos os jeitos e cores, polvos, enguias, ouriços, milhares de criaturas marinhas tão estranhas que até pareciam mentiras do barão de Munchausen.
Em um certo ponto, Narizinho encontrou uma baleia dando de mamar a várias baleinhas novas. Teve a ideia de levar para o sítio uma garrafa de leite de baleia, só para ver a cara de espanto que Dona Benta e tia Anastácia fariam. Mas logo desistiu, pensando, não vale a pena. Elas não acreditariam mesmo. Então, nesse texto que eu li, tem algumas palavras e a gente precisa saber os significados delas, não é verdade? Então, ó, coche é uma carruagem fechada. Alvíssima, muito branca. Parelhas, pares. E pingalim é um chicote fino e comprido, ok? Página 181, vocês irão responder de acordo com o texto lido, né? 1. Que tipo de paisagem Narizinho viu em seu passeio? Marque um X. Uma paisagem cheia de casas, veículos automotivos, pessoas e construções como casas, apartamentos e supermercados? Uma paisagem com muitas florestas de coral, bosques de esponjas vivas, campos de algas e muitos animais marinhos? Ou foi uma paisagem do futuro com diversos objetos tecnológicos e robôs falantes? Vocês vão marcar a opção correta aí, hein? 2. Que sons você imagina que Narizinho escutou durante o passeio? 3. Que cheiros a menina pode ter sentido? 4. Que elemento da paisagem do Reino das Águas Claras mais chamou a sua atenção e por quê? Se você fizesse um passeio semelhante ao que Narizinho fez, mas caminhando pela rua da sua escola, o que você veria? Quais sons ouviria e que cheiros sentiria? Ah, essa é fácil para a tia Josi, né? O som dos barulhinhos de vocês conversando, que é maravilhoso, e o cheirinho do perfume que vocês vão sempre perfumado para a escola, né? Ai, que saudade de vocês! Página 182 agora é com você. Observe as imagens e imagine que você está nas paisagens retratadas. Em seguida, registre o que você poderia perceber nelas. Olha que imagem, né? De uma cachoeira ao fundo. Então, ó, atenção ao que vocês irão perceber e escrever. O que vocês estão vendo nessa imagem? O que vocês escutam? E vocês sentem o cheirinho de? Então, anotem aí. Na imagem B, o que vocês estão vendo? O que vocês escutam? Vocês estão sentindo o cheirinho de? Então, atenção aí. Número 2. Como é a paisagem que você vê da janela que dá para a área externa da sua casa ou o que você veria se sua moradia tivesse uma janela assim? Represente essa paisagem por meio de um desenho e, em seguida, complete as frases escrevendo o que você vê, o que você escuta e que cheiros você sente. Então, caprichem nas atividades e eu vou dar um tempinho para que vocês realizem e eu já volto para as nossas correções, ok? Vamos às nossas correções. Página 177, nós temos aí o Trocando Ideias. Então, vocês irão circular no texto o que é possível observar da janela lateral. Igreja, muro branco, voo pássaro, grade e um velho sinal. Além do que você circulou, que outros elementos você identifica observando a ilustração da janela? Casas, as demais construções, as árvores, o carro, o ônibus, o mar, o sol e muito mais. Que sons você imagina que existem no local apresentado? Essa é de resposta pessoal. E no lugar em que mora, que sons você costuma ouvir? Essa também é de resposta pessoal, ok? Página 181, vamos para o nosso Reino das Águas Claras, né? Vocês iriam responder de acordo com o texto lido. Então, 1. Que tipo de paisagem Narizinho viu em seu passeio? Marque um X. Então, ela viu uma paisagem com muitas florestas de coral, bosques de esponjas vivas, campos de algas e muitos animais marinhos. Então, essa é a opção que você irá marcar, ok? A questão 2, 3, 4 e 5, elas são de respostas pessoais. Página 182, no Agora é com você. Então, nós temos aí duas imagens. Então, vocês iriam ter que colocar aí, né, o que vocês estão vendo, o que vocês escutam, que cheirinho vocês sentem. Então, na primeira imagem, então o que vocês estão vendo? Árvores, cachoeiras, areia, um rio e barcos. O que vocês estão escutando? O barulho das águas da cachoeira caindo, o som dos pássaros e outros animais, o som do vento nas folhas das árvores. E o cheirinho de terra molhada e de planta.
Então, na imagem B, o que vocês estão vendo? Veículos, asfaltos, árvores, prédios, casas, trilhos, um trem e pessoas caminhando. O que vocês escutam? O barulho dos veículos no asfalto e o trem cruzando os trilhos, né? E o cheirinho? Cheirinho de fumaça dos veículos. Como é a paisagem que você vê da sua janela que dá para a área externa da sua casa? Então, no número 2, vocês iriam ter que desenhar o que vocês estão vendo, né? Que paisagem vocês veem da janela para a área externa da casa de vocês. Então, vocês também irão preencher com eu vejo, eu escuto e eu sinto o cheiro de. Então, essa também é de resposta pessoal, ok? Bom, terminamos a nossa aula de geografia e agora nós vamos para a nossa aula de arte. Então, vocês irão abrir o livro de arte na página 161. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 15 do Lá Vem o Boi. Na aula passada, nós falamos sobre as festas de boi, falamos um pouquinho do boi de mamão e hoje nós vamos falar do quem faz arte e vamos conhecer outros tipos também, ok? Então, ó, quem faz arte? O artista que pintou a obra apresentada na página anterior chama-se Tolentino Santana Neto. Ele nasceu no município de Orleans, no interior do estado de Santa Catarina, em 1966. Quando tinha 6 anos, sua família mudou-se para Florianópolis, capital do estado, onde ele vive até hoje. Tolentino realizou sua primeira exposição em 1990, quando seu trabalho foi muito valorizado pelos críticos de arte. Em seus quadros, ele gosta de registrar o cotidiano dos habitantes da ilha de Santa Catarina, onde fica a cidade de Florianópolis. Com cores vibrantes, ele pinta pescadores, rendeiras, festas religiosas e populares, especialmente a festa do boi de mamão. Então agora nós vamos para o nosso Trocando Ideias. Através desse QR Code aí, vocês irão assistir a um vídeo que mostra, né, o Tolentino em ação, enquanto criava uma de suas telas sobre o boi de mamão. Peça ajuda aos seus responsáveis, ok? Após assistir o vídeo, vocês irão comentar com os responsáveis que estão auxiliando vocês nas tarefas, né, nas atividades. Você gostou de ver como o artista criou cada detalhe? O que mais chamou a sua atenção nesse vídeo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Bumba Meu Boi. As festas de boi são muito celebradas nas regiões norte e nordeste do Brasil. No Maranhão, a festa se tornou um símbolo da cultura regional. Página 162. Todos os anos, no mês de junho, é realizado o festejo do Bumba Meu Boi na cidade de São Luís, capital do Maranhão, e em outras cidades do estado. Em Parintins, no Amazonas, a festa tornou-se tão grande que foi construída uma arena, né? Um bumbódromo, para acomodar as milhares de pessoas que vão à cidade para assistir às apresentações das festas, né? Então aí ao lado nós temos uma imagem da festa do Bumba Meu Boi na cidade de Caxias, no interior do estado do Maranhão. E embaixo nós temos aí a imagem do bumbódromo de Parintins, né? O grupo do boi garantido disputa com o grupo do boi caprichoso a melhor apresentação da história de Francisco e Catirina, que mistura as lendas e figuras amazônicas. Então nós temos aí a imagem, ok? Agora é com você. Que tal conhecer uma das versões da história do boi e fazer uma encenação? Legal, hein? Você e os seus responsáveis irão criar as falas e construir fantasias de boi para compor uma peça teatral. Que legal! Então, as falas. Para representar a história de Catirina, Francisco e o boi, você e seus responsáveis vão criar as falas. Vamos relembrar a história? Catirina está grávida e com desejo de comer a língua do boi mais bonito da fazenda. Para satisfazer seu desejo, Francisco, seu marido, corta a língua do boi. O fazendeiro se desespera ao ver no pasto seu boi quase sem vida. Pede ajuda ao pajé para que o reanime e este atende o seu pedido. Quando ouve o boi mugir, o fazendeiro perdoa Francisco e faz uma grande festa para celebrar a vida do boi. Com seus responsáveis, faça uma lista dos personagens que participarão da festa do boi. Além dos personagens que vocês já conhecem, vocês podem criar outros. Junte e criem as falas de cada personagem, ok? Construção do boi. Para essa encenação, vocês irão construir um boi com caixa de papelão. Para isso, vamos seguir o passo a passo, ok? Então, ó, material. Uma caixa grande de papelão, uma caixa pequena com mais de sapato, jornal para forrar o local de trabalho, tesoura com pontas arredondadas, tinta guache e pincéis, rolinhos para pintar,
papel crepom ou celofane colorido, fitas coloridas, retalhos de diferentes tecidos, cola branca, barbante e fita crepe. O que fazer? Antes de começar a construção do seu boi, forre com o jornal o local em que você irá trabalhar. Pode ser em cima de uma mesa ou no chão. Com a ajuda do seu responsável, corte as abas da parte de cima da caixa maior. Essa parte será o corpo do boi. Guarde as abas recortadas para depois fazer com elas os chifres do boi. Dobre as 4 abas do fundo da caixa para dentro e prenda-as com fita crepe. Isso deixará o corpo do seu boi mais firme. Com cola e fita crepe, prenda a caixa pequena na caixa grande. Ela será a cabeça do boi. Nas abas que você separou, desenhe e recorte os chifres. Em seguida, cole-os na caixa pequena. Pinte a parte de fora das caixas com tinta colorida e deixe secar. Para fazer a saia, corte tiras de pano, papel crepom ou celofane e cole-as em volta da caixa grande. Você também pode colar fitas coloridas. Se quiser, faça um rabo. Pinte os olhos, as orelhas e o focinho. Decore o corpo do seu boi com desenhos, pinturas e colagens. Deixe-o bem enfeitado e bonito. Por último, para as alças, peça a ajuda do seu responsável para fazer 2 furos pequenos de cada lado da caixa. Use os furos para amarrar os pedaços de barbante, um de cada lado. Os barbantes devem ter comprimento igual e servirão de suspensórios para pendurar a caixa em seus ombros. Seu boi está pronto! Antes de seguir para a próxima etapa, limpe o local de trabalho, guarde o material e lave bem todos os pincéis e rolinhos, ok? Agora nós vamos para a encenação. Agora que vocês já criaram as falas dos personagens e construíram os objetos cênicos, o boi chegou e chegou a hora de fazer a apresentação. Distribuam os papéis e juntos improvisem a encenação. Repitam a encenação e façam ajustes nas falas e na movimentação de cada personagem. Quando vocês já estiverem preparados, peçam para uma outra pessoa filmar a apresentação para vocês assistirem depois, ok? Bom, vamos para o nosso Para Relembrar? Fechamos mais um capítulo. Então vamos relembrar agora os personagens. Catirina, Francisco, o pajé, o fazendeiro e o boi. Ao longo desse capítulo você viu que as festas de boi ocorrem em diversas regiões do país. Aprendeu também que o nome da festa muda de região para região. Apesar do tema ser sempre o mesmo, um boi que tem a língua cortada e que se recupera por meio da atuação de um pajé. Conheceu o trabalho de Tolentino, um artista de Santa Catarina que usa a festa do boi, que nesse estado se chama-se boi de mamão, como tema de muitas de suas pinturas. Descobriu que no Maranhão a festa se tornou símbolo da cultura regional e também que no Amazonas foi construída uma arena gigante, o bumbódromo, para acomodar o público que comparece para prestigiar a festa do boi. Então, nesse capítulo nós estudamos diferentes festas de boi que acontecem em todo o Brasil, a história em que se baseiam as festas de boi, que as festas de boi mudam de nome conforme a região em que são celebradas e como fazer a fantasia do boi e a encenação da história. E por falar na encenação e na história, assim que vocês realizarem essa atividade, enviem as fotos para a tia Josi, ok? Terminamos mais uma videoaula e eu desejo a vocês um excelente final de semana e até segunda-feira, ok? Beijo, beijo, beijo!